subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui de volta no canal Rascunho DBD para, nesta oportunidade, fazer o comentário da última lição do segundo trimestre de 2024. Estamos finalizando, a lição hoje, nessa última lição, e na lição que vem nós estaremos estudando essa temática, tá certo? Estaremos estudando sobre o livro de Ruth, Vai ser uma lição muito interessante e o tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família, tá certo? Então nós vamos estar estudando sobre as duas mulheres importantes da história de um povo, Ruth, Noemi, Ruth com Boaz, e também estaremos estudando o livro de Esther, Então Ruth e Esther, estaremos estudando esses dois livros, o casamento de Ruth e Boaz. Depois, a partir do capítulo 6, da lição 6, estaremos estudando o livro de Esther, a disposição de Vasti, a ascensão de Esther e a resistência de Mardoqueu, lição de número 8, lição de número 9, a conspiração de Amã, contra os judeus, e lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Lição de número 11, estaremos estudando sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. E no capítulo de número 12, na lição de número 2, estaremos estudando o banquete de Esther, denúncia e livramento. Na lição de número 3, estaremos estudando finalizando Esther, a portadora de boas novas, Então vai ser uma lição muito interessante, baseado nesses dois belos livros. O Ruth, por exemplo, é um livro de canto, Praticamente Israel tem épocas lá que eles usam o livro de Ruth, E assim sucessivamente. Então, com certeza aprenderemos. Mas nessa lição nós estaremos estudando sobre o tempo do fogo, a cidade celestial. O nosso tema geral é a carreira que nos está proposta. Estamos finalizando, sim, e a lição de número 13 é a última lição, Estaremos aprendendo nesse próximo domingo, dia 30, a cidade celestial. O texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está no céu, de onde vem e também esperamos o nosso Senhor. O que é paraíso? Qual a diferença entre o paraíso e a cidade celestial? Qual é a diferença de eternidade e milênio? Quantos habitantes caberão na cidade celestial? Certo? Quantos quilômetros dá essa cidade? Essas e outras perguntas responderemos agora aqui no canal Rascunho da EBD. Não perca, não saia daí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, deixa aí o seu like, o seu joinha e compartilhe esse vídeo para que chegue para mais pessoas. Tá certo? Essa lição, ela tem a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo de número 21, verso 9 a 14, capítulo 22, versículo de número 1 a 5, Então é isso que vamos estudar e vamos para a nossa aula, tá certo? Propriamente dita, certo? Vamos para a nossa aula. E isto posto, vamos ver o que diz a nossa lição, Para encontrarmos, vamos ver aí, a lição está dividida em tópicos, como de praxe, como sempre. O paraíso eterno, então tem a pergunta: o que é paraíso? O eterno e perfeito estado, o estado eterno. E o tópico de número 3 é
o estado final de todos os santos, né? Nós viemos sim numa jornada, numa caminhada, e agora estamos finalizando essa maravilhosa lição, tá certo? Muito bem, vamos dentro do texto bíblico, vamos lá, capítulo 9, né? Diz assim, versículo 9, capítulo 21, versículo 9, diz assim: E enviou um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jasme, como o cristal resplandecente. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 11 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Capítulo 22, versículo de número 1 a 5. E começa assim o texto: E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio de sua praça, de uma da outra banda, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e a sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, e nem de luz, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre, né? Observe que no capítulo 9, no verso 9, o mesmo anjo que mostra a prostituta lá, João, a Babilônia, propriamente empregado aí para mostrar-lhe um contraste da Nova Jerusalém, ou para a noiva, né, no capítulo 17 de Apocalipse, verso de número 1 a 5. Então, o anjo assim é empregado, aquele que teve as últimas 7 pragas, para mostrar a supremacia, a suprema bênção da igreja e dos fins, dos juízos divinos e sobre seus inimigos, né? A mulher do Cordeiro é um contraste que estava sentada em muitas águas, capítulo 17, versículo 1 de Apocalipse. Isto é intrigada com muitos povos, nações do mundo, em vez de dar-lhe aí as aflições indivisas, né? Sobre a noiva do Cordeiro, sobre a noiva faz ao Cordeiro, no caso, né? Então, e no versículo 10, conforme nós vimos, diz assim: E levou-me em espírito um grande e alto monte, e levou-me, mostrou também a grande cidade, a santa cidade descida do céu, vinda do céu de Deus. As palavras correspondentes aí, do capítulo 17 ainda de Apocalipse, verso 3, né, para aumentar o contraste da noiva e da prostituta. Então é uma diferença muito grande. A montanha que comparada lá em Ezequiel capítulo 40, verso 2, de onde uma visão semelhante é dada daquela montanha, né? Aquele grande, ou seja, foi omitido aqui dentro da Vulgata siríaco, a copta, por exemplo, e, né, que traduz a cidade Santa Jerusalém. E descendo no mesmo milênio, a terra não será mais morada daqueles para os santos transfigurados, adequada para os santos transfigurados, os quais então reinarão no céu sobre a terra. Mas após a renovação da terra, no final do milênio, o julgamento, eles descerão do céu para brilhar na terra e assimilar ao seu próprio céu. João viu a Nova Jerusalém descendo, né?
de Deus. Isso implica a nós, a cidade, somos a obra de Deus, somos de Deus, e está dentro desse contexto. E o texto diz assim: e tendo a glória de Deus, a luz era semelhante à pedra preciosa, como a pedra de jaspe e tal. Tendo a glória de Deus, aí não é apenas uma nuvem, o Shekinah de Deus, não, mas o próprio Deus com a sua glória habitando no meio dela, não é? Dentro da cidade. Compare o tipo de Jerusalém terreno, no milênio, capítulo de Zacarias 2:5, com Apocalipse 21, verso 23. Né? Sua luz, no grego aí é doador de luz, que é aplicado corretamente aí as luminárias celestiais, que difundem a luz. Compare também com Filipenses 2, verso 15. É a única passagem que ocorre ou antes da luz, ou antes de sua luz é omitido. Tá? Até como grego também, como se fosse. Jaspe representa o brilho cristalino, né? E assim sucessivamente. Um brilho cristalino aguado, né? Mesma coisa como que fosse uma água limpa, né? Já tinha um grande e alto muro, 12 portas, as portas dos 12 anjos, e estava escrito nelas os nomes das 12 tribos de Israel. Né? Nós podemos ver que em Ezequiel 48, verso 30 a 35, nós vamos observar a descrição parecida, tem uma descrição similar, que implica a Jerusalém milenar. Terá um antítipo exato de Jerusalém celestial, que descerá sobre a terra e finalmente a terra será regenerada. Né? Um grande e alto muro, sejam estabelecendo aí a segurança da igreja. Além disso, a expulsão dos ímpios. Os 12 anjos são guardas das 12 portões, um emblema adicional da perfeita segurança, enquanto os portões nunca serão fechados. Apocalipse 21, versículo de número 25. Né? Implica também a perfeita liberdade e paz. Além disso, os anjos serão irmãos das cidades dos cidadãos celestiais. Né? Os nomes dos anjos, das tribos, por exemplo, é a descrição dos nomes de portais, que implica aí que ninguém, a não ser Israel espiritual, eleito por Deus, entra na cidade, né? Como o milênio em que Israel, literalmente, na carne, será a igreja mãe. Né? É um antítipo da teocracia terrena no Antigo Testamento, na Terra Santa. E assim, a Nova Jerusalém Celestial é a consumação antípica ao Israel espiritual. Né? A igreja eleita de judeu e gentios sendo agora reunida, Paulo já trabalhava isso em Efésios, né? Como a Israel espiritual agora é um avanço, né? Israel literalmente anterior é carnal, e Jerusalém celestial será muito antes aí da Jerusalém milenar. No versículo 3 diz assim: no Oriente tem 3 portas, no Norte tem 3 portas, no Sul tem 3 portas, e no Ocidente 3 portas. Né? O Sul aqui é o Norte e o Sul, então Ezequiel, José, Benjamim e Dan. Em Ezequiel, José, Benjamim e Dan, para o qual Manassés é substituído, né, em Apocalipse 7:6, estão ao leste. Em Ezequiel 48, versículo 32, aparece Ruben, Levi, Judá, estão ao norte, né, enquanto o outro está no leste. Simeão, Isacar e Zebulon, na região sul. Gade, Aser e Naftali, na região oeste. Isso vamos ver em capítulo 48, verso 31, de Ezequiel, 48, 33 e 48, 34. Né? Em Números, já está descrito assim: Judá, Isacar e Zebulon estão no leste. Né? Números 2, versículo 3, 4, versículo 3, 5 e 7. Né? Gade, Simeão, estão no sul, capítulo 2, versículo 10, 12 e 14 de Número. Efraim, Manassés e Benjamim está no oeste. Números 2, versículo 18, 20 e 22. Dan, Aser e Naftali aparece no norte. Né? Números 2, 25, 27 e 29.
E o texto de número 14, aliás, está escrito assim: os 10 fundamentos, os muros da cidade tinha 12 fundamentos, e neles escritos os 12 apóstolos. Os 12 fundamentos, Josué, por exemplo, é tipo de Jesus, escolheu o fundamento entre o povo para levar 12 pedras sobre o Jordão com eles. Então, como Jesus escolheu 12 apóstolos para ser os 12 fundamentos da cidade celestial, da qual ele próprio é o chefe pilar. Pedro não é a única rocha apostólica cuja a pregação Cristo constrói a sua igreja, né? O próprio Cristo é o verdadeiro fundamento. Os 12 são os fundamentos apenas em relação ao seu testemunho apostólico, né, a respeito dele. Embora Paulo fosse um apóstolo além dos 12, ainda assim o número místico é retido. 12 representando a igreja sobre, a saber, 30 é o número divino multiplicado por 4. Então, o número do mundo, né? Neles, os nomes, ou seja, com o arquiteto, frequentemente tem seus nomes escritos em grandes obras, né? Assim também os números dos apóstolos devem ser mantidos em lembrança, os nomes, né, dos apóstolos, né? Na Vulgata nós lemos ele, né? Eles, ou seja, estão escritos neles, nós vamos ver isso aí. Então essa autoridade também insere os 12 antes de nomes, né? E assim sucessivamente. No capítulo de número 22, verso de número Apocalipse 22, verso de número, deixa-me ver aqui, verso de número 1 a 5, né? Nós vamos observar que ele mostrou o rio puro de água vida, claro como cristal, que vinha ao trono do Cordeiro. A água da vida, a água é infinitamente superior às águas do primeiro paraíso. Vejamos em Gênesis 2, verso 10 a 14. Então, até mesmo aquelas figurativas de Jerusalém no milênio. Então, capítulo 47 de Ezequiel, versículo 1 e versículo 12, Zacarias 14, 8. Como o fruto do muro é superior à flor, as águas do milênio representam a plena graça do Evangelho. Estas da Nova Jerusalém representam a glória do Evangelho, seu fluxo contínuo de Deus. A fonte da vida simboliza aí a fonte ininterrupta, né? Derivada dos santos, sempre fresca, e dele a plenitude de alegria, assim como a vitalidade perpétua, como cristal puro, livre de qualquer mancha, né? E claro como cristal, ou seja, brilhante. No versículo 2 diz assim, no capítulo 22, ou no meio da praça tem do lado do outro estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando fruto a cada mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. É uma harmoniosa unidade das escrituras que é exibida, né? Os pais da igreja que compararão ao povo o ciclo ininterrupto, tornando-se a si mesmo, entre os eventos de Gênesis que não tem fim no Apocalipse, né? Mesmo pelo menos 6.000 a 7 milésimo de distância entre Moisés e o primeiro escritor João, Então nós vamos a cerca de 1.500 anos, qual o gosto é como começo a ser aplicado à noiva, a inocência do paraíso, os tabernáculos da serpente, a expulsão da árvore da vida, e das águas agradáveis, mas não são promessas de um Redentor que será esmagada a serpente. Assim, no final, a antiga serpente é expulsa para sempre, o Senhor do céu, que aparecerá com sua noiva, a igreja, em um paraíso. Então, em meio a melhores águas, conforme Apocalipse 22, 1, que está escrito: mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Uma árvore da vida também está lá, com todas as suas curativas, que são guardadas como uma espada flamejante, mas aberta a todos que vencerem. Capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse. E não há mais maldição. Rua dele isto é, cidade.
um lado do outro do rio, ou seja, no meio da rua, não é? No sentido mesmo é comparar com, está escrito em João 19:18, assim como os cartões que estavam em contato na rua, no rio. Ezequiel prefere o tipo, né? No primeiro paraíso, o que é a árvore da vida, que era agora é uma árvore, né? Uma folha da terra, uma folha de terra, um pedaço de terra levado de ambos os lados do rio, de um lado para o outro, como o primeiro paraíso foi levado de um lado pelo rio Tigre, do outro lado do rio Eufrates. Então não ao meio da planície, né? Mas no meio dos ramos do rio ficava a árvore, né? Caso, como podemos falar aí, aplicar a palavra no meio da rua. Então, como Durham suponha, o comentarista suponha, a árvore estava no meio do jardim, estendendo-se aos ramos para os barcos, né? Nós vamos ver isso 47 de Ezequiel, versículo 12. É o tipo milenar do paraíso final, que é todas as árvores de tipos, todas denominada árvore da vida. O norte, ou seja, a morte reina agora por causa do pecado, mas assim a morte também, embora muito limitado, não desaparece completamente, mas na cidade final, celestial terreno, o pecado e a morte cessarão completamente. Glória ao nome de Jesus, ok? As folhas para curar, no caso, as folhas serão proventivas de saúde, assegurando os remidos não curando das doenças, enquanto o fruto será para a carne, né? Então, no milênio, descrito em Ezequiel capítulo 47, de 1 a 23, com Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 15, a igreja dará a árvore do evangelho e as nações fora de Israel e da igreja. Assim curará a enfermidade espiritual, mas na última preferida da Nova Jerusalém, que é aqui descrita, então o estado de todos é eternamente fixo, e nenhum processo de salvação contínuo, né? E nós vamos ver que confunde-se totalmente em falar as nações de fora, ou seja, habita na terra renovada, organizada sob reis e salva pela influência da cidade celestial. Bendito seja Deus, né? E no versículo 3, assim, não haverá mais maldição alguma, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e eles o servirão. No capítulo 4 diz assim, e eles verão o rosto deles, né? Dele, e o nome estará na sua testa. Versículo 5 diz assim, e ali não haverá mais noite, nem terão necessidade de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para sempre, não é? Nós podemos ver que não haverá mais maldição, como não haverá mais pecado contra Deus, também não haverá mais maldição de Deus sobre o povo, porque todos eles serão seus servos e o servirão. Nossos primeiros pais foram amaldiçoados por pecar contra o seu Criador no paraíso, mas estes nunca mais apostarão, ou seja, se apostatarão, né? Portanto, nem ele, nem a terra serão amaldiçoadas, né? Já no versículo 4, diz, o nome dele estará sobre a testa, ou seja, não somente eles, pessoalmente e em segredo, conhecerão a aflição, mas serão conhecidos como filhos de Deus por todos os cidadãos de Jerusalém. Vejamos isso em Apocalipse 3, versículo 17. Não é? Já no versículo 5, finalizando a leitura, reinarão com uma glória provavelmente transcendente do seu reinado no céu com Cristo e sobre todas as nações milenares na carne descrita em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 6. Esse reinado foi apenas por um tempo limitado, 1000 anos. Qual é a diferença de 1000 anos para a eternidade? É simples. A eternidade é que é infindo. 1000 anos já tenho conta, né? Fiz essa pergunta no início e a resposta é essa, né? 1000 anos já tenho a conta. E quando completar 1000 anos, cessa tudo, né? E assim sucessivamente. Esse final é até o século dos séculos, ou seja, até a eternidade. Então,
quando a diferença de milênio para a eternidade é simples, né? O que é eterno não tem fim, né? E o que tem quantidade já de tempo, que é o milênio, no caso, já está dizendo que é 1000 anos, né? Qual é o destino do salvo? O destino do salvo na jornada final do peregrino que vive neste mundo, não é? No tópico de número 1 fala assim: o que é o paraíso? Uma definição que podemos mencionar o paraíso como uma morada de Deus, né? Uma morada de Deus e dos anjos salvos, e dos anjos e dos salvos. 2 Coríntios 12, versículo 2 a 4. Quando estava na cruz, nosso Senhor Jesus fez promessa ao ladrão arrependido: em verdade vos digo que hoje estará comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, né? 43. Essa promessa foi propriamente, ou seja, prontamente cumprida quando, por ocasião da sua morte, o corpo de Jesus foi para a sepultura, mas o seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, lugar da habitação de Deus. Não há como mensurar a tamanha alegria do ladrão ao ouvir a promessa de Jesus e o encontro dele no paraíso. O que é a cidade eterna? Depois do final do julgamento, após o milênio, a purificação da terra por meio do fogo, e seguirá a Nova Jerusalém como figura da cidade, a cidade eterna. Quanto a neste mundo, o Senhor assegurou que prepararia um lugar, né, para os santos, né? Na verdade, ele disse assim: já estaria preparado. Se não tivesse, ele prepararia, mas ele disse que estava preparado já, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Presente indicativo ativo. Há muitas moradas, né? Então, e se não houvesse morada, eu prepararia, eu diria, eu vou preparar lugar. A Nova Jerusalém, mencionada aqui João em Apocalipse, apesar de citada uma vez no capítulo 3, verso 12, as outras vezes, indiretamente no correr do livro, são mencionadas no capítulo 21 e 22, onde a Nova Jerusalém é descrita em detalhes, né? Em se tratando desse fator escatológico, como acontece com quase todas nessa área da escatologia, a Nova Jerusalém também tem debates interpretativos sobre as diferentes visões escatológicas, e assim conheceremos diferentes interpretações acerca desse assunto, não é? Quando a eternidade começará? Quando a eternidade começará, de acordo com o estudo atento no Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos, e em seguida o Senhor retornará em glória triunfante por ocasião da sua segunda vinda, e implantará o reino milenar. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Apocalipse 21, versículo 22. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Isso acontece em larga escala, tá? Porque as pessoas confundem essa junção aí, essa diferença, aliás, não é? O eterno perfeito estado, tópico do número 2. O estado perfeito, à luz da doutrina bíblica de Gênesis e Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo após o milênio, em que serão estabelecidos aí um novo céu e uma nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá toda a terra e encherá de glória, conforme escreve o apóstolo Paulo, e haverá reconciliação geral de todas as coisas que no céu ou na terra serão a mesma grei, né? E por isso o perfeito estado eterno é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade, perfeição, pois a antiga ordem que imperava a natureza do pecado foi abolida, conforme eu já tinha dito anteriormente, não é? Outro ponto importante que vale a pena citar: o estado perfeito de luz, lá de Apocalipse 22, versículo 1 a 5, conforme descrevemos também. Primeiro, a vida eterna é descrita como rio. Segundo, a vida eterna é descrita como árvore. Terceiro, a vida eterna é descrita sem males, a vida eterna sem males. E quinto, a vida eterna na presença de Deus, né? E assim sucessivamente. O estado final dos santos, o que todo crente salvo deve esperar,
Os santos de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com ideia permanente nela eternamente. O patriarca vivia nela como a esperança da cidade celestial. Hebreus capítulo 9, verso 9 e 10. Capítulo 11, verso 9 e 10. Moisés passou por ela com a mesma intenção e deixou o Egito na sua glória, que tinha consciência de algo melhor. Viveremos todos em unidade e finalmente em casa. Bendito seja o nome de Jesus. Quando vamos ver as diferentes interpretações de Jerusalém, apesar de haver uma grande variedade de interpretação da Nova Jerusalém, principalmente com relação a detalhes descritos no Apocalipse, basicamente todas elas se convergem em duas posições centrais, conforme vamos ver. A interpretação natural ou literal da Nova Jerusalém entende que a descrição da Nova Jerusalém do capítulo 21 de Apocalipse deve ser interpretada como forma literal. Logo, trataremos aí da cidade edificada exatamente como descrito, em João, que revela que o muro da cidade media 144 côvados, por exemplo, porque literalmente o muro da cidade possui uma altura extensa, e é dito que a cidade possui 12 portas, porque o fato de ela possuir literalmente 12 portas, há também a interpretação muito comum quanto a essa posição. Entende-se que a Nova Jerusalém como uma cidade literal, mas considera que a descrição de Apocalipse 21 é simbólica. A outra linha de interpretação é a interpretação simbólica. Entende que a descrição de Nova Jerusalém deve ser interpretada de maneira simbólica, ou seja, a Nova Jerusalém é um símbolo de algo que sendo transmitido na revelação do presente livro de Apocalipse, presente no livro de Apocalipse. Então vale ressaltar que a interpretação de forma alguma entende a Nova Jerusalém como tipo ou utopia, como alguma coisa, como alguns alegam aí, ao contrário, que a interpretação considera o padrão literário do livro do Apocalipse, onde obviamente é rico em simbologia e percebe que a descrição da Nova Jerusalém obedece esse padrão. O que é a Nova Jerusalém no livro de Apocalipse? Dentre a interpretação citada, podemos dizer particularmente que considera a última posição a mais coerente, a interpretação natural do próprio livro de Apocalipse, considerando a sua característica, elemento descrito e etc. E assim sucessivamente. Eu fiz uma pergunta: qual o tamanho da Nova Jerusalém e o que tinha, quantos moradores tinham lá, tal, Vejamos então. Segundo os estudiosos, a cidade tem 2.200 quilômetros. Imagine uma geladeira, 2.200 quilômetros de altura e 2.200 quilômetros de largura. Esse quilômetro de distância entre Porto Alegre e Salvador é uma área de quadrado de 2.000 vezes 2.200 vezes 2.200, que seria maior de todos os países do planeta, exceto os 6 maiores. Muitos religiosos definem a interpretação literal do texto simbólico de Apocalipse. A cidade tinha um quadrado de comprimento, larguras iguais, e mediu a cidade com vara, e tinha 12.000 estádios. Seu comprimento e largura são iguais. Apocalipse 21, versículo 16. 12.000 estádios equivale a 2.200 quilômetros. 2.000 metros não, quilômetros, 2.200 quilômetros. Ou seja, eu não duvido aí do poder de Deus de fazer o que quiser, mas a distância é ignorar o valor simbólico, a força da interpretação literal é um abuso do texto. Então, primeiro, os números são simbólicos. 12 é um número usado na Bíblia para representar a totalidade do povo de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 é 1.000 anos, e 1.000 é um número representativo também. 12.000 é uma maneira de mostrar que a cidade representa todo o povo de Deus, e assim sucessivamente. Temos aqui um gráfico, aqui um quadro sobre o acontecimento sobre o milênio, o acontecimento sobre a vida eterna e assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vou ter que parar aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas o assunto é vasto e interessante, tem bastante conteúdo, tá certo? Eu recomendo ao nobre professor que
aproveite bastante, é uma aula muito proveitosa e, por certo, vai nos dar muito o que falar, muito o que fazer, muito o que estudar, porque é um assunto muito palpitante e é para lá que vamos, né? É para lá que vamos, diz a palavra de Deus, e nisto cremos. Bendito seja o nome de Jesus. E até a próxima, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.